Depois de vetar a mudança no cálculo da aposentadoria prevista na medida provisória 664, a presidente Dilma Rousseff publicou no Diário Oficial da União uma nova medida provisória para disciplinar o assunto. Trata-se da MP 676, que mantém a fórmula 85-95 aprovada pelos parlamentares, mas a torna progressiva a partir do ano de 2017. O texto, que converteu a MP 664 em lei, com veto à flexibilização do fator previdenciário, também foi publicado no Diário Oficial da União. A justificativa para a nova medida provisória, segundo o governo, é a preservação da sustentabilidade da Previdência Social. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado e professor da PUC Minas, Felipe de Filippo. Professor, bem-vindo. Renata, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui na TV Horizonte. Então agora, professor, só se aposenta por tempo de contribuição quem atingir 85 ou 95 pontos? Não. Não houve nenhuma mudança, vamos dizer assim, aos direitos da aposentadoria por tempo de contribuição. Continua valendo a regra do fator previdenciário e não há uma exigência de uma idade mínima para se aposentar no regime geral de previdência social. Basta a mulher completar 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35. Esses 5 anos pode ser reduzido se tanto o homem ou a mulher exercerem o cargo de professor de ensino infantil, fundamental e médio. Então, nós vamos reduzir isso para 30 anos para homem, 25 para mulher. O que ocorre chegou uma nova possibilidade de, em vez de se aposentar com a incidência do fator previdenciário, a possibilidade de ter uma aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário, ou seja, pontuação. Por uma pontuação, que seria somados, no caso, 30 anos de contribuição da mulher ou 35 anos, se homem. Eu quero deixar claro que esse é o tempo mínimo de contribuição. Sim. E mais a idade, se o somatório alcançar 85 ou 95, a aposentadoria vai ser 100% do salário benefício, que é uma média durante um período. E qual a idade mínima, professor, para se aposentar pela regra 85-95? Não há uma idade mínima. Vamos imaginar que uma pessoa, ela começou a trabalhar, uma mulher começou a trabalhar com 14 anos de idade, 30 anos de contribuição hoje com 44. 44 mais 30 dá 74. Ela vai ter que ir somando isso aí, vamos dizer assim, daqui 5 anos, 6 anos, ela já alcançou. Então vai dar o quê? 50 anos. Então não tem uma idade mínima. Sim. Essa regra, ela acaba com o fator previdenciário? Não, ela dá uma opção. Tá? Então nós temos, vou dar o meu caso aqui, meu exemplo. Posso me aposentar ano que vem, que eu terei 55 anos de idade, 35 anos de contribuição. Preenchi todos os requisitos. Aí, nesse caso, haverá uma incidência do fator previdenciário. Se eu esperar mais 4 anos, eu vou estar com 98. Aí eu vou aplicar a regra lá de 2019. No caso meu, vai até 2020. Vou completar lá o tempo, quer dizer, aí lá em 2020 eu vou me aposentar sem fator previdenciário. Então, eu posso fazer essas duas opções. É importante, então, que as pessoas que estejam prestes a se aposentar façam a opção baseada nas duas formas de aposentadoria. Exatamente. Ele deve avaliar, porque, às vezes, ele falta pouco tempo. Vou dar um exemplo. É importante fazer esses cálculos, né? É importante fazer esse cálculo. Uma pessoa aposentou há 2 meses atrás com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Se ela tivesse esperado, acompanhado esse processo, hoje ela teria uma aposentadoria melhor. Mas a aposentadoria é uma série de variáveis. Tem que ver a situação da pessoa, se ela está em condições de continuar trabalhando, se ela quer continuar trabalhando. Então, a pessoa tem que avaliar também o seu momento. É verdade que, com o fator previdenciário, a aposentadoria ela pode ser reduzida, cai entre 30% e 40%? Olha, isso não é uma verdade absoluta. Vai depender muito da conjugação do tempo de contribuição e da expectativa de sobrevida e da idade. Há casos que as pessoas pouco falam, inclusive, que há aumento do valor da aposentadoria, porque o fator previdenciário ele também pode ser maior que 1.
E se for maior que 1, o valor que seria da aposentadoria, na realidade, aumenta. Quais as vantagens e desvantagens dessa progressividade do sistema de pontos? Bom, a vantagem é a seguinte, até então, nós tínhamos que, para alcançar hoje o fator previdenciário 1, digamos, basicamente seria hoje com 62 anos de idade, 40 anos de contribuição, algo próximo aí, essa conta dá em torno de 1. Mas, com 85, 95, nós poderemos alcançar, com menos idade, uma aposentadoria sem o abatimento do fator previdenciário. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem que eu falo diz respeito à sociedade. Quem custeia o déficit da Previdência, quem custeia o gasto previdenciário é a sociedade. E o nosso sistema, ele não está numa situação econômica, financeira e atuarial muito confortável. Nós temos problemas sérios aí para o futuro. Então, esta progressividade, ela adia, na minha opinião, um problema maior. Que problema seria esse? A necessidade de aumentar a carga tributária, pagarmos mais impostos para custear um sistema previdenciário. O sistema previdenciário no Brasil, durante muitos anos, privilegiou aposentadorias precoces. As pessoas se aposentavam muito cedo e isso não acompanhou a evolução da expectativa de sobrevida. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro ela já está se aproximando de padrões europeus. Mas nós estamos com a aposentadoria muito mais jovens, pessoas se aposentando muito mais jovens que os europeus. Então, nós temos que aprender com o que está acontecendo com a Europa para evitarmos problemas mais sérios no futuro. Como que o senhor analisa a situação atual da Europa e como que o Brasil poderia aprender? Olha, todo mundo viu que a crise de 2008, 2009 demonstrou que a Europa tinha gastos com aposentadorias, pensões muito grandes. Principalmente a Grécia é um caso que está aí evidente para todo mundo. E eles começaram, a França, por exemplo, começou, a Itália, a Inglaterra, já aumentou a idade mínima para se aposentar, que hoje, salvo engano, em alguns países a mulher está 64, o homem está 67. Também já começam a reduzir esse tempo, né, de diferença entre a aposentadoria do homem e mulher. Por quê? Se a vida aumenta, eu vou receber aposentadoria por mais tempo. Então, veja bem, nós temos casos aqui de pessoas que se aposentaram eu conheço, com 50 anos de idade. Bem jovem, né? Jovem, com 25 anos de contribuição, porque ela é professora. Hoje já tem 80 anos. Não estou falando que a pessoa não tem que alongar a vida, né? Ou seja, ela já recebe aposentadoria por mais tempo que ela contribuiu. Então, a expectativa de vida nossa está crescendo e que espero continue a crescer. Meu pai, graças a Deus, está com 88 anos, muito bem, saúde e tal. Nós estamos aproveitando muito bem a convivência dele. Mas nós temos que pensar aí as próximas gerações. Nós temos um outro problema sério, que é o problema demográfico. O índice de fertilidade das mulheres está caindo, a natalidade está caindo e a expectativa de vida aumentando. Então, o número de pessoas que pagam a aposentadoria, que a gente poderia chamar população economicamente ativa, está crescendo. E os que estão recebendo, está aumentando. Essa conta não está fechando. É o problema que teremos no futuro. Já estamos tendo problemas agora que podem se agravar muito no futuro, ficarmos na mesma gravidade da Europa, caso não pensemos a Previdência efetivamente como coisa séria para as futuras gerações. Qual a orientação para o contribuinte que já pode se aposentar ou que se enquadra nas regras nos próximos anos? Olha, eu falo que a pessoa tem que planejar a sua aposentadoria o quanto antes. No Brasil, as pessoas não se preocupam com a velhice, não se preocupam com o momento lá da frente. Então, elas já deviam estar planejando, pensando a aposentadoria desde cedo, desde os 20, 25 anos. Agora, quem já está próximo deve procurar um especialista e fazer uma simulação.
compensa eu aposentar agora? Como é que está a minha situação psicológica, minha situação de emprego, vantagens de eu sacar um fundo de garantia? Tem uma série de variáveis que ele tem que analisar. Ou eu espero mais 3, 4 anos. Então, é muito individualizado. A pessoa também tem que ver o seu momento, que às vezes a pessoa já está num nível de estresse que a aposentadoria vai melhorar a qualidade de vida, mesmo recebendo menos. O senhor orienta que as pessoas procurem especialistas nessa decisão? Ah, sim. Tem que procurar um especialista. E eu sugiro uma pessoa que consiga fazer cálculos, projeções e que possa dialogar essas questões tanto do momento atual quanto a como eu pensar na minha aposentadoria do futuro. Houve alguma mudança, professor, por exemplo, para as pessoas que vão receber algum benefício, a pensão por morte do cônjuge? Houve. Esse benefício aconteceu não nesta medida provisória, mas na medida provisória que já foi convertida em lei e que define hoje uma carência maior de convivência, né? Do cônjuge, uma carência de contribuição também, e houve uma redução do valor da pensão, que antes era 100% do salário-benefício, e passou para 50% do salário-benefício, mais 10% por cada dependente. As pessoas também que tiverem dúvidas, elas podem procurar a agência no 135? Olha, ou entrar em contato? O telefone 135, ele esclarece dúvidas sobre o funcionamento do INSS. Eu acho que ele, vou dar uma opinião sincera, não estaria preparado para fazer esse atendimento consultivo individualizado. Ele é mais marcação, se tem direito ou não tem direito a benefícios previdenciários. Professor, muito obrigada pela presença. Ok, o prazer foi todo meu. Estamos aí à sua disposição sempre que necessário. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Espero você na semana que vem. Até lá.